Então, a Lauren agora vai analisar aquela nossa a perguntinha que ela fez, né, na palestra. E para nós abrirmos, então, para perguntas, eu convido as nossas queridas palestrantes para compor a mesa. Então, enfermeira Denise, enfermeira Maitê, enfermeira Tamara, enfermeira Helenice e também a fono, né, a fonoaudióloga Lauren. Pode, fica à vontade, não tem problema. Então, ela vai fazendo aqui, né, o levantamento da questão que ela fez durante a sua fala. Então, perguntas? Quem quer compartilhar, perguntar? A gente deixou, então, os minutos agora no final. Vou passar aqui, esse microfone que está funcionando, então eu vou ficar passando ele mesmo. Meu nome é Jerusa, também trabalho em UTI neonatal. E na minha instituição a gente está começando esse processo de amamentação de prematuro, de olhar a amamentação de uma maneira diferente, mais individualizada. Eu queria saber de vocês como é que está sendo aqui a adesão dos profissionais, qual a maior dificuldade que vocês tiveram, assim, e como é que está os números de vocês de amamentação de prematuro, assim. Na verdade, dificuldade todos nós temos, tá? Não é porque a gente é uma unidade que é bem antiga que a gente não tem dificuldades, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa, como as gurias falaram, a gente precisa acreditar naquilo que a gente faz para que dê certo, né? Então, a gente precisa estimular os profissionais que trabalham com a gente e mostrar para eles que a amamentação é uma coisa muito importante, né? Que o leite materno é importante, que a amamentação é importante, que a presença das mães é importante. E isso não é fácil, é difícil, né? O nosso hospital é um hospital que recebe mães que têm uma condição socioeconômica muito complicada. Então, a gente também luta, né, para manter essas mães com a gente. São mães que não têm só um bebê, são vários filhos. Então, muitas vezes, eles ainda nem estão na escola, elas não têm com quem deixar. E aí eles precisam dessa mãe lá, e o bebê prematuro também precisa dela dentro do hospital. Então, a gente fica lutando junto com a nossa equipe multiprofissional, serviço social, psicologia, né, para manter essa mãe junto com a gente lá no hospital. Mas muitas vezes é bem difícil. Tem algumas mães que vêm do interior. A gente tem a nossa casa de apoio, que funciona muito bem, que nos ajuda, mas que também mães que têm outros filhos, e principalmente filhos pequenos, elas não conseguem se manter durante muito tempo na casa de apoio, né? A gente faz um trabalho assim, de visita dos filhos, acompanhado com a psicologia, mas muitas vezes elas não conseguem, né, ficar aqui. Elas precisam estar lá porque não tem uma rede de apoio que ajude, né, com relação a isso. As nossas taxas de aleitamento, a gente tem feito, assim, todos os anos, vários processos para a gente tentar melhorar, porque elas não são tão altas quanto a gente gostaria, né? E, justamente, essa equipe aqui, a gente trabalhou junto, a gente participou de um curso que nos estimulou muito, né? Que falava sobre aleitamento em prematuro. Então, isso trouxe, assim, uma sementinha para dentro da gente, a gente quer levar para dentro da unidade. A gente faz o trabalho diário, mas a gente não consegue ainda, assim, ter as taxas que a gente quer, né? Mas eu acho que é esse o trabalho. Eu acho que o trabalho é orientar bem as mães, né? Estimular, trabalhar junto com o centro obstétrico para conseguir essa amamentação quanto antes, né? A ordenha quanto antes. E, querendo ou não, assim, a gente trabalha num hospital que tem uma demanda muito grande, né? Então, a gente tenta sempre trabalhar em conjunto
Como grupo, como comitê, né, de aleitamento, a gente tenta fazer alguns trabalhos em conjunto, porque a equipe do comitê é formada pela unidade de alojamento conjunto e centro obstétrico também. Mas, às vezes, é difícil, porque o centro obstétrico tem as demandas deles, tem as dificuldades deles, tem, muitas vezes, assim, a demanda de pessoal para estar ali, porque a gente não pode dizer para a mãe, faz a ordenha. Não, a gente precisa estar ali, né? É um trabalho que é demorado. A gente leva muito tempo. Às vezes, eu sento com uma mãe prematura e eu fico lá assim, 1 hora com ela, porque não é fácil, aquilo não acontece assim, em 15 minutos, né? A gente precisa de um profissional que se disponha a fazer aquilo ali. Então, eu acho que esse é o mais importante, é ter profissionais que acreditem naquilo ali. E, a partir daí, montar, então, os objetivos, montar o que precisa ser feito para que isso dê certo. Não sei se mais alguém quer falar. Falei um monte. Eu acho que vale ressaltar que eu participei desse curso, né, junto com as colegas, e esse curso foi agora em maio. Então, está sendo ainda pensado e programado para ter um reflexo na unidade, né, que elas estão inseridas como profissionais. E esse curso realmente ele foi muito revelador para todas nós. A gente começou a olhar o aleitamento materno na prematuridade de outra maneira. Porque, até então, a gente não tinha uma evidência tão diferente. Aleitamento materno é aleitamento materno. Não. Né? Hoje a gente sabe que para a mãe prematura, para esse bebê prematuro, é diferente. E a gente precisa ter esse olhar diferenciado, para que a gente consiga que essa mãe esteja produzindo leite quando esse bebê tiver com 1 mês, 2 meses, 3 meses de vida. Então, a gente precisa, sim, demandar de uma estrutura e de um trabalho em equipe diferenciado. E eu acho que é isso que a gente está começando, e as meninas lá estão pensando e trabalhando para se começar a implementar. Então, disso tudo ainda não se tem resultados efetivos, né? Não, só para complementar essa questão da equipe multi, né? A gente trabalha muito alinhado ali na ANEL, com a equipe médica, a gente tem todo o apoio da fono, da psicologia, né? Sempre que o neném prematuro interna, a gente abre consultoria para esses profissionais, serviço social para avaliar as condições da mãe, da família, para o acesso ao hospital, avaliação da nutricionista, da fono, mas assim a gente vê no dia a dia que o que faz muito assim a diferença, e eu estou bem feliz assim de ver as gurias da ANEL aqui presentes, é todo mundo falar a mesma língua. E a gente sabe, né, que às vezes na correria da UTI a gente está naquela função, tem que passar pique, tem que ajudar a passar catéter, tem que passar sonda. Então, o trabalho do técnico de enfermagem, quem está ali do ladinho da mãe, que está ali cuidando de 1, 2 nenês, às vezes consegue resgatar muita coisa que a gente não consegue, né? Que às vezes naquele momento da amamentação, quem está mais disponível é o técnico de enfermagem ali com essa mãe, né? Então, a importância, né, de falar a mesma língua, a equipe toda. Eu estou bem feliz de ver vocês, gurias, aqui. Mais alguma pergunta, contribuição? A minha pergunta é sobre a estimulação na primeira hora, também para prematuros muito extremos, para aquelas mães de prematuros bem extremos. Sim, principalmente para as mães de prematuros bem extremos, porque foi os estudos mais recentes trouxeram que essa estimulação na primeira hora é que faz a diferença lá na produção de leite lá quando o bebê for para o seio. Foi visto também que as mães acabam desistindo de esgotar as mamas porque tem pouco leite, está saindo pouco, então não vou mais esgotar. Então, se ela manter essa produção sempre alta, vai estimulando ela cada vez mais a esgotar até chegar aquele momento tão esperado do bebê mamar no seio. Okay. Uma segunda pergunta. Vocês fazem acompanhamento pós-alta ou não?
Os nossos bebês que nascem com menos de 1.500 gramas, né, eles são acompanhados pelo ambulatório. Deixa eu ver. Fica melhor. Eles são acompanhados. Os nossos prematuros que nascem com menos de 1.500 gramas, né, eles são acompanhados pelo ambulatório de follow-up. E então, eles seguem sendo acompanhados. Os bebês que nascem com menos de 2.500 gramas, ou são bebês que estão com um peso um pouco mais baixo, eles acabam fazendo uma consulta com a enfermeira Márcia, que ela entra dentro do programa do Método Canguru, né, de consultas pós-alta. Né? Então, ele faria a consulta no posto e, naquela primeira semana, também voltaria para o hospital para fazer o acompanhamento com a enfermeira Márcia, que é a nossa colega e trabalha, então, lá no ambulatório. Vamos lá. Gente, a gente está com um microfone que está funcionando, ligando com a gravação online, então a gente precisa fazer isso, não tem como. Bom, tudo bem? Queria parabenizar, então, a apresentação de todas. Eu tenho duas perguntas. A primeira, então, é se no local onde vocês trabalham está sendo realizada a ordenha à beira do leito e como que funciona isso em questões de legislação, né? E em relação à colostroterapia, se está ocorrendo, como é que é feito? Respondedora oficial. Tem uma norma técnica que é da rede de bancos de leite, que fala sobre a ordenha à beira do leito, né, como deve ser feita, tudo. Lá na nossa unidade, a gente não tem a ordenha à beira do leito. A gente tem o banco de leite, que fica assim praticamente dentro da nossa unidade, né? Então, as mães acabam esgotando no banco. E a gente começou, no início desse ano, a levar o leite cru dessas mães para ser administrado por gavagem, então, nesses bebês prematuros. Então, volumes menores, a mãe esgota, e aí a técnica do banco de leite encaminha, então, esse leite cru para ser administrado diretamente, então, para esses bebês, para que ele não passe por nenhum processo e seja administrado o quanto antes. Colostro, a gente tem alguns períodos que ele é utilizado, então é uma questão que a gente tem que discutir assim, multidisciplinar, né? E às vezes a gente tem algumas questões que enfim, que são discutidas lá dentro da unidade, e aí a gente acaba não fazendo a colostroterapia, né? Mas a gente já passou por alguns períodos que a gente fez. Nesse momento, agora, a gente está fazendo, tem um bebê lá na unidade que está fazendo colostroterapia. E é uma mãe que está bem assim, engajada, e a gente está cuidando bastante dela, assim, para que ela continue tirando bastante leite e continue fazendo a colostro. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Só para complementar, a questão da colostroterapia, existem algumas dúvidas quanto à transmissão de alguns vírus, algumas coisas. Então, às vezes, há uma, digamos assim, fragilidade na utilização da colostroterapia. Mas já se tem evidências que não, né, que a colostro não faz a transmissão, por exemplo, do citomegalovírus ou de outras coisas. Então, as evidências já são fortes para que sim, que a colostro seja efetivamente feita, né, nas UTIs neonatais. Aqui tem uma pergunta da Camille Pavani, de quem está assistindo online. Ela pergunta se existe alguma contraindicação para o uso do leite do banco de leite nesses prematuros. Muitas mulheres referem que nem tiveram a opção de escolha para os seus prematuros, partindo direto para a suplementação. E uma pergunta da Priscila Santos.
E uma pergunta da Priscila Santos, que gostaria de saber se já tiveram experiências com doulas ou consultoras em amamentação no aleitamento do prematuro e como foi. Se já aconteceu, acho que... Em relação ao leite humano de doadora, né, como eu mostrei nos estudos, sim, é uma opção. Né, a gente sempre diz a primeira opção é o leite materno da mãe, mas sim, ele pode ser utilizado, não tem contraindicação, né, tem todo um controle no recebimento desse leite, então não tem contraindicação em usar o leite materno do banco de leite, né, de doadora. Nós, ali no hospital, a gente usa o leite exclusivo de cada mãe para o seu bebê. A gente não usa leite de doadora, mas aqui em Porto Alegre tem hospitais que têm banco de captação, acho que é assim que fala, que recebe doação de leite materno de mães até que nem não estão internadas e que acabam usando para os seus pacientes. E ali no hospital, agora... A gente há um tempo atrás, foi reformulado, mas a gente tinha até então consultoras de aleitamento, enfermeira, que trabalhava especificamente, não só na UTI neonatal, mas no alojamento conjunto também, ajudando a questão da amamentação no alojamento conjunto e dessas mães dos bebês que já estavam assim próximo da alta, de facilitar esse vínculo, né, estabelecer essa amamentação. Só para complementar a pergunta, então, que foi feita ali online, a questão de doulas, né, dentro ali do Hospital de Clínicas, na UTI neonatal não é visto, né? Então, só para auxiliar, que eu acho que, né, faltou, então não é visto. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Assim, só para ficar mais claro, ali no Hospital de Clínicas a gente consegue abrir uma consultoria de amamentação, né, que aí é referenciado para a enfermeira responsável por isso e ela responde e atende essa mãe. Mas isso é no caso dos bebês que já estão indo ao seio. Consultoria para essas mães que estão esgotando, preparando a fábrica para receber esses bebês, aí não tem. Aí é com todos os profissionais, cada um faz, né, cada um é responsável por isso e todos somos capazes de fazer isso. E dentro do Comitê de Aleitamento Materno do Hospital de Clínicas tem consultores de amamentação, que são consultores, né, pelo Ministério, então fazem esse trabalho em conjunto, tanto com a unidade de internação neonatal, com o alojamento conjunto e com o centro obstétrico, né? E por ter mais a proximidade com a parte da UTI neonatal, realmente eu desconheço a atuação das doulas, né? Então, infelizmente, acho que a gente não consegue, né, dar essa resposta. Mais alguma pergunta? Boa tarde, meu nome é Gláucia e eu queria saber sobre, em questão às mães HIV, como que é mais ou menos assim, em relação claro que não ao leite materno, mas já que não oferecem leite materno de doadoras, como que funciona? Só fórmulas? O nosso banco de leite, por enquanto, ele só consegue processar o leite da mãe para o seu bebê. Tá? A gente não tem ainda, a gente não consegue usar o leite humano de doadoras para os nossos bebês lá da ANEL, né? Mas essa mãe, ela é estimulada a fazer método canguru, por mais que ela não amamente, né? Ela é estimulada de outras maneiras, né, para continuar mantendo o vínculo, para colonizar a pele do bebê, enfim, de outras maneiras. Mas, infelizmente, ali na nossa unidade, ela ainda recebe fórmula. Mais alguma pergunta? Alguma contribuição?
alguma coisa no online? Gente, então, super agradeço a presença de todos vocês. Ai, desculpa, por que tu não gritou? Só para finalizar, dar o retorno, né, da estatística do que vocês responderam, né? A gente teve, no total, 41 respostas. Dentre as respostas, né, a pergunta era sobre qual o período da idade gestacional que o bebê começa a engolir. Tá? Aí tinha as opções, 8 semanas, 6 semanas, 12 e 24. Tá? Então, a gente viu que, na sua totalidade, a resposta correta, tá, é 12 semanas. Então, a gente viu que 58,5% responderam dentro do esperado. Então, é estimado próximo das 12 semanas e, na sequência, a sucção, 15ª semana. Então, são funções que estão muito linkadas e é bom de ter um feedback para ter uma noção, assim, como é uma visão muito da fono, ficar atenta no processo de deglutição, para a gente compartilhar esse conhecimento. Então, se vocês tiverem algum familiar que já esteja lá com 12 semanas, já sabe que esse bebê é para estar engolindo, tá? E, na sequência, sugando, que nem a gente viu ali na ultra. É isso. Tá? Alguma pergunta? Sempre tem que perguntar, né? Gente, super agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado, tanto aqui no presencial quanto no online. E tenho certeza que todas, inclusive nós, estamos à disposição, então, para conversar mais sobre o assunto e para a gente ir difundindo, então, esses conceitos, né, sobre o aleitamento na prematuridade. Muito obrigada, um bom dia.